Olá pessoal, módulo 2 de Química, vamos dar início a mais uma aula de operações unitárias e continuar o nosso assunto que é transmissão de calor por convecção. Hoje vamos dar algumas informações adicionais de cunho teórico e apresentar a equação de Newton e dois exemplos para finalizar. Portanto, nós continuamos agora o estudo da convecção, aula número 2. O que nós temos? Nós temos uma revisãozinha rápida, apresentar alguns conceitos, depois trabalhar a equação de Newton e finalmente vamos fechar com dois exemplos. Então vamos começar com o conceito revisional de convecção. Vamos lá. A convecção é um processo de troca de calor envolvendo o movimento da matéria. Ora, se tem movimento de material, não pode ser sólido, tem que ser líquido ou gás, estado líquido ou estado gasoso, ser fluido. E essa convecção, ela pode ser de duas naturezas, ou ela é natural ou é forçada. Então existe a convecção natural e a outra forçada. Como o nome está dizendo, natural provavelmente tem a ver com os efeitos da natureza. E a forçada é que deve ter algo forçando essa convecção. Bom, vamos ver a convecção natural, também chamada de convecção livre. Nós podemos falar convecção natural ou convecção livre. Como é que é essa tal de convecção natural, ou troca de calor por convecção natural? Ela ocorre por movimento natural do fluido. O fluido se movimenta sozinho, ocasionado pela variação na densidade do material devido à diferença de temperatura no fluido. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente abre a geladeira, nós sentimos no pé da gente, principalmente se a gente não tiver calçado, a gente sente a friagem da geladeira no pé. Por quê? Devido à convecção, à troca de calor, o fluido que está mais frio está mais pesado, está mais denso. E esse material mais denso tende a ir mais para baixo, descer. Enquanto que o inverso acontece, por exemplo, quando nós enchemos um balão. O ar quente do balão força o balão a subir. O ar quente, densidade menor, sobe. O ar frio ou gelado, densidade maior, desce. O quente sobe e o frio desce. Essa é a ideia fundamental. E aqui tem mais uma ideia, mais uma informação que ajuda a fixar a convecção natural. Está aqui, ó. A convecção natural é aplicada em transferência de calor de aquecedores ou radiadores para o ar ambiente, em equipamentos para captação de energia solar e em correntes de ar e correntes marítimas. Então, a corrente de ar atmosférico, ela está muito associada à convecção natural, ok? É muito importante isso. E as correntes marítimas, quente, frio, frio e quente, também tem a ver com a convecção natural. Adiante. Olha aqui um quadro bem prático, bem realista da convecção natural. Convecção natural. Na convecção natural ou livre, o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo, maior densidade, menor densidade, que vem de diferenças de densidades causada por variação de temperatura do fluido. Aqui, ó. Então aqui nós temos o caso aqui, material quente, as setinhas indicando a subida. O material quente sobe e o material frio desce. Na figura ao lado, a panela mostra isso também. O material quente, o fluido que está sendo aquecido, tem menor densidade, ele sobe. E o material que não está tão quente desce para ocupar o lugar daquele que subiu. Então fica um sobe e desce, formando as correntes de convecção. Convecção natural, porque não tem nenhuma máquina forçando aí. Agora vamos adiante. Ó. Olha a convecção forçada. O nome está dizendo.
é uma troca de calor, né, forçada no fluido, olha só, gás ou líquido. Ocorre por ação de um agente, esse agente é externo ao fluido, que movimenta o fluido. Pode ser uma bomba, pode ser um exaustor, um ventilador, etc. Obrigando a circulação do ar ou do líquido, né, dos gases ou do líquido, e, consequentemente, quando você força com esses equipamentos o fluido a se movimentar, nós obrigamos a troca de calor. Olha aqui a convecção forçada. Na convecção forçada, o fluido, seja ele líquido ou gás, é forçado a circular sobre a superfície por meios externos, como uma bomba, um ventilador, ventos atmosféricos, está forçando. Olha aqui, ó, ele pegou um secador, o secador está soprando o ar quente ou frio, né, não sabemos, sobre a superfície do cabelo ou do couro cabeludo ou do corpo em questão para ver troca, mas tem um equipamento que força, daí se chama de convecção forçada. Força, o equipamento força. Não seria interessante deixar, vamos dizer assim, secar o cabelo naturalmente. O tempo ia ser maior. Então a convecção aqui é forçada. A convecção forçada força e, consequentemente, acelera essa troca de calor. Agora vamos aqui à equação fundamental da convecção, né, da condução, que na condução nós tínhamos a lei de Fourier. E nisso aqui, nesse ponto, a equação é de Newton, a equação de Newton da convecção. O que diz a equação de Newton? Que o fluxo de calor, Q minúsculo, é igual a H, que é o coeficiente de convecção térmica, que multiplica A, que é a área do corpo, que multiplica TW menos T infinito. Esses dois T aqui estão aqui representados, TW e T infinito. Temperatura TW é da parede, porque toda convecção ela está associada ao fluido trocar calor com uma superfície sólida normalmente. Então, a convecção depende da temperatura da parede e depende da temperatura do fluido. Fluido pode ser gás ou líquido, fluido pode estar quente ou frio em relação à parede para haver troca. Então tem que medir essas temperaturas, subtrair, multiplicar pela área e multiplicar pelo H, que é o chamado coeficiente de convecção ou coeficiente de filme. Podemos falar coeficiente de convecção, coeficiente de filme ou ainda, coeficiente de película. O Q, que é chamado taxa de calor, não é calor. Taxa de calor é o calor por tempo. Caloria por segundo, joule por hora. Então é uma taxa. E é expressa em watts, W de watts. Já o H, o coeficiente, é watt por metro quadrado, graus Celsius. Metro quadrado porque a área tem que estar em metro quadrado. E as temperaturas aqui em graus Celsius. Olha lá, área em metro quadrado. TW, que é a temperatura da parede, em graus Celsius. T infinito, a temperatura do fluido. Ok? Então, essa é a equação de Newton para a convecção, independente se é forçado ou se é natural. Aí tem uma informação aqui. Lembrando que W, que está aqui, ó, que W, esse W, tá certo? Expressa joule por segundo, J de joule barra S. Isto é, calor pelo tempo, que joule é energia. E calor é uma forma de energia. Barra S de segundo de tempo. Calor sobre o tempo me dá watt. Normalmente, watt, se for joule, o calor. E se for o tempo for segundo, senão não é watt. Watt é joule por segundo. Agora vem um detalhe importante, que é o H.
A de área é tranquilo, temperatura é tranquilo. Agora, o que aparece nesse ponto do conteúdo, nessa equação de Newton, é o H. Mas o que é o H? O H é o coeficiente de filme, o coeficiente de película, né? Ou coeficiente de convecção. Esse H é característica das condições de troca de calor. Uma série de coisas, de itens, de parâmetros são levados em conta para se determinar esse H. Olha lá, o valor de H varia de acordo com a faixa de temperatura. Qual é a temperatura que eu tenho da parede do fluido? Isso vai me ajudar no valor do H. As características do fluido, viscosidade, densidade, capacidade calorífica, uma série de aspectos que não interessam para nós. Outro detalhe, a ação da gravidade local. O H tem influência da gravidade. Perto do mar, o H vai ter um valor. Em lugares mais altos, o H vai variar. Outra coisa, a pressão atmosférica. A geometria de ataque ou de troca de calor entre o fluido e a parede. E muitos outros itens. São muitos itens. E aí eu concluí aqui nesse aspecto em relação ao H, dizendo, não podemos aqui aprofundarmos nesse assunto. Até porque o H, só o H, que é o coeficiente de filme, ele merece no mínimo um livro de grande grossura, com bom número de páginas, para poder se determinar ou se ter ferramentas para se determinar quando necessário. E o grande problema na equação de Newton não é a área, não são as temperaturas, é saber o H. Então temos que, na hora de resolver essa equação, ter o H, porque o cálculo em separado do H para trazer para essa forma é uma história bem longa. Exemplo de alguns valores do coeficiente de filme, do H, para certos fluidos. Vamos ver uma tabelinha aqui. Ó. Convecção natural e convecção forçada. Olha só, qual é a primeira substância? É um gás, é o ar. Que na convecção natural, esse H pode variar entre 5 e 30. Mas vejam você, o mesmo ar na convecção forçada vai de 30 a 300. Então, olha só que o H é muito maior na convecção forçada. Sempre é mais. Olha só, gases varia entre 4 e 25 o valor de H. Isso na convecção natural. Os gases, de um modo geral, na convecção forçada, vai de 12 a 120. Olha que era 4 a 25, e aqui já vai de 12 a 120. Então, todas as espécies, todos os fluidos aqui relacionados na convecção natural, terão uma faixa para o valor de H. E esses mesmos materiais na convecção forçada têm outras faixas muito superiores a deles na convecção natural. Na convecção natural, o H tende a ser menor do que na convecção forçada. Normalmente, em nossos exercícios, o H será fornecido. Ok? Vamos a alguns exemplos. Bom, 1. Determine o fluxo de calor envolvido quando uma parede retangular plana de 0,5 metros quadrados de área a 200 graus, ou seja, a parede está a 200 graus, transfere calor para a água, ao fluido aqui, que circula internamente em circuito forçado, quer dizer, convecção forçada, a 80 graus. Aí o H vale 202. Como é forçado, o H é muito maior. Ok? H igual a 202 watt por metro quadrado graus Celsius para a água nas condições do problema, ou seja, água nessa faixa de temperatura e em circuito forçado. Vamos à solução. Primeiro passo, anotar as informações que o exercício nos dá. Ele nos deu a área, A de área,
nos deu a temperatura da parede, TW, nos deu a temperatura do fluido, T infinito, e nos deu o H. Então eu tenho tudo para determinar o fluxo de calor, o Q minúsculo. Q minúsculo, que é o fluxo de calor, é o H, está aqui, é o A, está aqui, e as temperaturas que também estão aqui. Mera substituição. Olha lá, feita a substituição, o H é 202, não é isso? O A é 0,5 e as temperaturas 200 menos 80. Feito as contas, nós achamos 12.120 watts. Então, uma breve leitura, nós recolhemos as informações, aplicamos a fórmula e determinamos o quê? Vamos para o segundo e último exemplo. 2. Ar frio, 2 graus Celsius, quer dizer que o fluido está a 2 graus. É soprado sobre uma superfície de 1,8 metros quadrados de área. Botou metro quadrado, é área. Através de um equipamento, quer dizer, convecção forçada. O sopro está sendo feito por um equipamento. É como se fosse aquele secador, só que entregando ar frio. A superfície se encontra a 18 graus. Dê a temperatura da superfície também. Dê a temperatura do fluido e dê a temperatura da superfície. O fluido, que é o ar, está a 2 e a superfície está a 18. Não há preocupação na natureza dessa superfície, se é aço, se é cobre, se é madeira, se é plástico, se é vidro, não importa. Está 18. Pergunta-se, qual o fluxo de calor em watts é trocado, sabendo que o coeficiente de filme do ar vale 122. O coeficiente de filme é o H. Então, quer saber o calor novamente. Bom, na resolução eu tenho que anotar os dados que foi dado aí no exercício. Nos deu a área, está aqui, ó, 1,8 metros quadrados de área. Nos deu TW, 18 graus. Nos deu o T infinito, que é o T do fluido, no caso aqui é o ar, 2 graus. E nos deu o H. Por ser circuito forçado, o ar tem um valor mais alto. Eu escolhi 122, não escolhi nem muito lá embaixo, nem muito em cima. Escolhi com equilíbrio. Está aqui. Agora vamos à resolução. Q igual a H vezes A vezes a diferença de temperatura. Quanto vale o H? Está ali. O H vale 122, está aqui. Quanto vale a área? Preciso da área. 1,8, está aqui. E a diferença de temperatura, 18 menos 2. Feito as contas, nós achamos que Q é igual a 3.513,6 watts. Então é isso. Nós vimos que a convecção é um fenômeno de troca de calor, né? De transmissão de calor envolvendo fluido. O fluido vai fazer contato com uma parede, uma superfície. E esse fenômeno, né, da convecção, ele pode ser natural ou forçado. O natural, a própria natureza, através do aquecimento ou do resfriamento, vai mudar a densidade do fluido, e esse fluido vai se movimentar. E isso é convecção natural. E a convecção forçada, quando eu tenho um equipamento que sopra, bombeia, força a circulação do fluido. É a convecção forçada. E por último, a equação de Newton, que o fluxo de calor, que é pequenininho, Qzinho, igual a H, que é o coeficiente de filme, vezes a área da superfície do material que o fluido está trocando calor, vezes as temperaturas, subtração das temperaturas, a diferença de temperatura. Então, isso nos dá a maneira de se calcular o fluxo de calor. Lembrando que o cálculo do H é muito complexo, então nós tabelamos e usamos uma tabela. Nós não vamos aprender a calcular em separado o H, ou seja, nós não vamos fazer nenhum projeto para calcular o H. Ele já vai vir pronto para nós. Isso é fundamental. Ok, pessoal? Então, é isso. Nosso objetivo foi alcançado. Um forte abraço e até a próxima aula.